Ele ouve o gemido do meu coração. Ó Jesus, a ti confesso. não dá Não dá pra viver sem sentir sua presença. sentir a tua presença no meu ser. Sou eterno dependente, ser humano tão carente. Estou Onde vou e quero teu nem que seja arrastando, vai, meu irmão. Te servirei. Porque gemidos que os meus joelhos Em meio tribulações, Ele ouve o gemido do meu coração. Ó Jesus, a ti confesso, não dá pra viver sem sentir a tua presença. sentir a tua presença no meu ser. Sou eterno dependente. Ser humano tão carente, estou de novo e quero teu poder.
Amém. Aleluia. Prezado telespectador, paz seja convosco. Fala-vos o pastor Adelino de Souza, da Assembleia de Deus, em Norte Carolina, nos Estados Unidos, e com o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Amém. Graças E em primeiro a Deus. lugar, Deus deve estar em primeiro lugar na nossa vida. Aleluia. A Ele seja dada a glória, o louvor e a adoração. Na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Amém. porquanto só Deus é Senhor e além dele outro Deus não há. Aleluia. E também hoje, como sempre, é mais um dia de boas novas, pois vamos anunciar o noticiário do céu, que Aleluia. tem sempre, sempre, sempre as Praise the melhores Lord. notícias. Praise the Lord. Aleluia. E nós agradecemos a vossa vinda. São muito bem-vindos a este programa. E rogamos, em nome de Jesus, que quando estiver ao vosso alcance, possam repartir ou compartilhar estas mensagens com o vosso próximo. Glória a Desta Deus. forma, estamos anunciando o Evangelho a outros que precisam de ouvir a palavra de Deus. E agora Aleluia. nós vamos orar a Deus. Aleluia. Glória a Deus. É um prazer estar consigo, meu querido irmão e amigo, na manhã deste dia, para juntos darmos glórias ao nome do Senhor, exaltarmos o Senhor e ouvir aquilo que o Senhor tem para nós. Pois o nosso Paizinho querido, aleluia, tem na realidade muitas bênçãos para nos conceder. Amém. Ainda que este mundo viva um tempo muito difícil, mas, glória ao nome do Senhor, nós somos de Deus e temos a certeza de que o nosso Deus não nos vai desamparar, nem abandonar. Ele prometeu estar conosco todos os dias até à consumação dos séculos. E é firmes, aleluia, nestas promessas gloriosas, aleluia, que nós, aleluia, queremos exaltar o nome do Senhor, queremos lhe dar a glória e queremos dizer, querido irmão, querida irmã, chegue-se mais ao Senhor. Amém. É tempo de ter uma maior comunhão com o Senhor, visto que os tempos se abreviam para a vinda do Senhor. Quando não sabemos, se Ele não vier no nosso tempo de vida, vamos nós ter com Ele. Amém. E temos que estar preparados para esse Amém. momento. Yes, Glória a Lord. Deus. Vai ser um momento glorioso para aqueles que estão preparados. Ver o Rei da Glória, aquele, aleluia, que morreu por nós na cruz do Calvário, mas que está vivo para todo o sempre. Aleluia. Ver os nossos queridos que também foram salvos e nos aguardam, esperando a nossa chegada. Amém. Vai ser maravilhoso andar em ruas de ouro. Amém. Aleluia. Yes. A minha alma o louva e o engrandece Aleluia. por esta certeza maravilhosa que se eu for fiel, o Senhor é fiel para mim todos os dias da minha vida. Glória ao nome do Senhor. Vamos orar por você, querido irmão e querida irmã, pela sua família, pelos seus entes queridos, por aqueles que têm problemas diante do trono do Senhor, para que o Senhor os abençoe e os ajude e os guarde. Vamos orar, aleluia, por este mundo que precisa tanto do Senhor. Glória ao nome do Senhor. E também pelo servo de Deus, para que Deus lhe dê unção e graça no expor da sua santa palavra. Glória ao nome do Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai. Aleluia. Aleluia. Nós vimos perante Ti Aleluia. no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Yes, Lord. Nome sobre todo nome. Aleluia. Nome poderoso. Nome que dá vida aos mortos. Aleluia. a Deus. Nome, aleluia, que dá pernas aos paralíticos. Aleluia. Nome que nos faz transportar da morte para a vida. Amém. Glória ao Teu nome. Nome maravilhoso é o Thank nome de you, Jesus. Jesus. Poderoso é o Teu nome. Yes. Não há outro nome debaixo do céu. Aleluia. Nem na terra. Aleluia. Glória ao Teu nome. Oh, Senhor, além do Teu nome. O Teu nome é único, Senhor. É o
único nome pelo qual nós vamos dar entrada no lar da glória. Bendito seja o nome de Jesus. Amém. Engrandecido seja o Amém. Espírito Santo de Amém. Deus. Glória ao nosso Paizinho querido. Aleluia. Abençoa, Senhor, os meus irmãos, as minhas irmãs, aleluia, em Aleluia. Cristo Jesus. Aos simpatizantes deste programa, Amém. abre o coração e a mente a cada um. Amém. Ó Senhor, dá-nos mais fome e sede da Tua palavra. Yes, Lord. Senhor, ajuda-nos a estar numa maior comunhão contigo, Amém. Senhor, visto que Tu vais voltar para nos levar contigo para a casa do Yes, Pai. Lord. Senhor, abençoa, Senhor, este mundo, meu Senhor, Tem compaixão. que tem tanto problema, Senhor. Yes. Aquela Ucrânia, tem misericórdia Yes, daquele Lord. povo em sofrimento. Yes, Meu Lord. Deus, por amor do Teu nome, Thank you. abençoa o Teu servo Amém. na exposição da Tua palavra. Amém. Dá-lhe graça e sabedoria para o fazer. Amém. Nós te pedimos, Paizinho Santo, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Aleluia. Que assim seja. Amém e amém. Aleluia. E nós, nesta parte do mundo, na América do Norte, estamos em eleições. E a pátria precisa da misericórdia de Deus. E nós vamos colocá-la, mais uma vez, e publicamente, em nome de Jesus, perante o trono da graça de Deus. Orar uns pelos outros está escrito, e também orar por aqueles que presidem sobre nós, sejam bons, sejam maus, eles precisam da misericórdia de Deus. Temos compreendido que há muitos anos atrás esta pátria entrou em colisão com as leis de Deus de muitas e de várias maneiras, por elementos que não temem ao Senhor. Oremos a Deus para que o Senhor, nestas eleições, leve o eleitorado a votar naqueles que temem ao Senhor, para termos uma vida quieta e sossegada. Ainda que a pátria está em decadência moral e espiritual, temos de Deus muitas e variadas promessas, e uma delas é que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Deus compadeceu-se da cidade de Nínive, que era uma cidade de assassinos. Deus se compadeceu dela e mandou ali um servo chamado Jonas para ministrar a palavra. Ele, como sabia o que se passava em Nínive, fugiu para Tarsis. Depois passou por um mau bocado dentro do ventre do peixe e finalmente foi vomitado pelo peixe na praia e foi então pregar a palavra de Deus e deu-lhe 40 dias para se arrependerem. E o arrependimento começou com o rei. E quando começou com o rei, ele levou toda a cidade a Deus. E nosso Senhor Jesus Cristo, quando esteve na terra, ele disse que a cidade de Nínive se arrependeu com a pregação de Jonas. E está aqui quem é maior do que Jonas. Nosso Senhor Jesus Cristo até perdoou aqueles que o matavam porque não sabiam o que faziam. E neste tempo presente, mais do que nunca, a palavra de Deus se cumpre. O mundo está no maligno. Mas nós somos de Deus. E como sal da terra e luzes do mundo, temos responsabilidade diante de Deus para orar pela pátria e por todos aqueles que têm necessidade. Acompanhe-nos nesta oração e ore pela América para que o Senhor dê grande vitória antes que o Senhor venha buscar a sua igreja. Pai Santo, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, nós te agradecemos a vida. Agradecemos-te o perdão e a salvação. Agradecemos a tua paz e a comunhão do teu Santo Espírito. Agradecemos o sangue da redenção de Jesus, que nos purifica de todo pecado. E colocamos diante do Senhor esta pátria americana,
para que nestas eleições Deus seja glorificado nelas. Pedimos a Deus que o Senhor, com o seu santo poder, leve o eleitorado a votar naqueles que temem ao Senhor, para termos uma vida quieta e sossegada. Dentro, naturalmente, do possível, porque os dias são maus, bem sabemos que são maus e não só para esta pátria, mas para todo o mundo. Senhor, socorre a América. Desta pátria, como o Senhor sabe melhor do que eu, sai o Evangelho para todo o mundo. E Satanás tem uma luta contínua contra esta pátria americana. Mas nós a colocamos diante do Senhor, pedindo a Deus vitória pelo poder do nome e do sangue de Jesus. Venha abençoar com temor e tremor aqueles, ó Senhor, que vão ser eleitos e o Senhor os abençoe. Para termos uma nova vida, Senhor. Em nome de Jesus pedimos libertação para esta pátria. Amém. E agora nós vamos às nossas notas de abertura sobre... Vamos ler primeiro o Salmo 128 para dar continuação ao nosso estudo sobre a família. O que é que a Bíblia nos fala sobre a família? Salmo 128 diz: Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Temer a Deus e andar nos seus caminhos são duas coisas básicas, fundamentais, para que Deus abençoe o seu povo e o seu povo seja feliz. Pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa. Os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião e tu verás os bens de Jerusalém em todos os dias da tua vida. E verás os filhos de teus filhos e paz sobre Israel. E como ia então dizendo, vamos às nossas notas de abertura. O que a Bíblia ensina sobre a família, estudo bíblico. Chegamos a um tempo na história do mundo que, de muitas e variadas formas, a instituição familiar que as Santas Escrituras nos revelam está em vias de extinção. Se desejamos obter o conhecimento bíblico sobre este magno assunto, procura ouvir o que as Santas Escrituras nos ensinam sobre o tema. Pergunta: que importância damos à família? Esta mensagem bíblica terá dois aspectos gerais de meditação: a felicidade na família e a vida no lar cristão. E continuando, nós vamos ainda a uma segunda leitura. Deus tem um projeto para a família. Deus tem um projeto para a família, ou seja, atingirmos a classe angélica. Se aceitarmos as suas regras e formos fiéis, as famílias da terra serão como os anjos no céu. Mateus 22 e verso 30. E nós temos a responsabilidade de instruir a nossa família para esse fim. Estes dias são destruidores da família. E Jesus disse: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai por vós e por vossos filhos. Lucas 23 e verso 28. Esta é uma contribuição sobre a família. E este é a parte número 3, o que a Bíblia ensina sobre a família, a felicidade na família. No próximo domingo, se Deus quiser, o próximo estudo será a segunda parte deste assunto, o que Deus ensina à família como viver num lar cristão. O que Deus ensina à família como viver num lar cristão. As relações bíblicas entre a família. Uma contribuição. Louvado seja Deus, nosso Senhor.
E agora nós vamos mostrar-lhe um quadro da minha família. Pela graça e misericórdia de Deus, este Salmo 128 tem sido cumprido na vida desta família. A Deus toda a glória. Assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, e os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Aqui temos as azeitonas que produzem azeite, e o azeite é simbólico do Espírito Santo. Também temos as uvas que produzem vinho, e o vinho é simbólico do sangue de Jesus. O temor do Senhor e andar nos seus caminhos faz as famílias da terra serem abençoadas. Eu vou chamar a minha querida esposa e dou graças a Deus por esta querida esposa e pelos filhinhos que o Senhor nos tem dado. Amém, graças a Deus. Estas duas coisas básicas da Bíblia, reveladas neste Salmo, têm sido os dois pilares que têm presidido, ou são básicos e foram e têm sido para esta família. Amém. Deus me abençoou com esta querida esposa. Graças a Deus. E com 3 filhinhos que são a herança do Senhor. Amém, graças Você a quer Deus. ser feliz? Aleluia. Antigamente eu era uma pessoa, como a minha esposa, que tínhamos uma religião chamada Cristã de Roma, onde não conhecíamos a Deus, nem tínhamos a salvação, íamos a todo tipo de imagens de escultura que são uma maldição, que as pessoas têm em casa Yes. e evitam que elas sejam salvas, Yes. porque têm imagens de escultura em sua casa. Este é o pecado grave que se comete contra Deus. Mas isto é o que o diabo tem feito naqueles que se dizem cristãos. Amém. Ser um cristão de Cristo, deixe-me dizer-lhe, não é fácil, mas também não é impossível. Não, glória Até a que o Deus. Senhor nos tem ajudado, e como nos tem ajudado a nós, pode ajudar qualquer um. Amém, O glória Senhor ao vos nome de abençoe. Deus. Amém, glória a Deus. E nós vamos continuar então o nosso assunto, a continuação deste estudo, a felicidade na família. E para recomeçar este assunto, que é a terceira parte do primeiro estudo, nós vamos ter em conta essas duas partes básicas que temos vindo a falar e já falamos, e vamos continuar hoje e acabar querendo o Senhor, o temor do Senhor e andar nos seus caminhos. Para recomeçar então este estudo bíblico sobre a felicidade na família, neste dia nós vamos iniciá-los com exatamente as palavras do verso 1, que nos diz, bem-aventurado, vamos ler o que lá está escrito, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. E naturalmente, o último ponto deste primeiro estudo é o resultado da prática da instrução divina que o Senhor nos concede na sua palavra. E vamos ao quarto aspecto. Bem-aventurado aquele que anda nos seus caminhos. Diga, bem-aventurado aquele que anda nos seus caminhos. Naturalmente, nós dizemos muitas vezes este verso de Provérbios. Há caminhos que ao homem parecem direitos. Diga, parecem direitos. Yes. Mas o fim desses caminhos são os caminhos da morte. Yes. Não ponha qualquer dúvida que é este sagrado livro
que nos ensina isso e que tu e eu devemos ponderar que tipo de caminho temos nós, ou caminhos, na nossa vida. Graças a Deus. Este é um aviso solene. Deixe-me dizer-lhe que andar nos caminhos de Deus, neste mundo tão corrompido e violento, não é fácil. Não foi fácil desde o princípio e não é fácil nestes dias. Se alguém deseja andar nos caminhos de Deus, precisa de deixar os seus próprios caminhos. Isto é a verdade. Se alguém deseja andar nos caminhos de Deus, tem que deixar os seus próprios caminhos. E isso gera uma grande luta. Porque aí começa a regeneração, o novo nascimento, de que muitos não passam na prova. Portanto, gera uma luta muito grande e precisamos fazer contas se valerá a pena ou não essa decisão de deixar os nossos caminhos e seguir o caminho de Deus. E esses caminhos, no nosso texto, são mencionados naturalmente no plural. Posso fazer-lhe uma pergunta amiga? Você deseja ser uma pessoa feliz e bem-aventurada? Se a resposta for sim, então saiba com certeza que não existe outra forma de o ser, de ser feliz. Estes são os moldes que a Bíblia nos ensina para a felicidade na família. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, e o resultado virá. Não são com certeza as possessões materiais que nos tornam felizes, pelo contrário, podem até ser um laço do diabo para a condenação eterna, como disse Jesus em Lucas 16 e verso 25. Ali Jesus disse ao homem rico que morreu, como Lázaro morreu também, e disse ele: filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida. Você quer receber apenas os bens materiais na vida ou preparar-se para a vida eterna, a vida além do túmulo? Lembre-se que com a morte nem tudo acaba, mas tudo começa eternamente. Não ponha qualquer dúvida. De maneira que as coisas materiais podem ser um laço. Como o Senhor ensinou, filho, lembra-te de que já recebeste os teus bens em tua vida e agora este é consolado e tu atormentado. O que é que nós vamos escolher? As riquezas, a abastança, as possessões podem ser até esse impedimento, e o facto bíblico é este no Salmo 37 e verso 16 diz que vale mais o pouco que tem o justo do que as riquezas de muitos ímpios. Tomemos boas decisões, porque as Escrituras afirmam que há caminhos que ao homem parecem direitos, mas o fim deles são os caminhos da morte. Provérbios 14 e verso 12. Senhor Deus, dá-me a graça de compreender em que caminho ando. Ora sim ao Senhor. E Ele vai-lhe mostrar um caminho, ou os caminhos de Deus. Tome estes conselhos de Deus e compreenda que, de um modo geral, temos por hábito dar respostas que parecem corretas aos menos versados nas Sagradas Escrituras, dizendo como desculpa: eu não mato, eu não roubo, o que me falta? Eu faço o melhor que sei para ser útil à sociedade ou à religião.
eu faço bem ao próximo e os seus caminhos parecem direitos. A si próprio, nós andamos lá, eu e a minha esposa andamos lá, nesses caminhos. Parecem direitos e até são ensinados por pessoas religiosas. E até Jesus criticou tal tipo de pessoas, dizendo, em Mateus 6, verso 2 ao verso 6, que eles já tinham recebido o seu galardão, porquanto também pensavam da mesma forma que andavam nos caminhos bons, que pareciam direitos. Mas o final são os caminhos da morte. Muitos dos heróis deste mundo ficaram com os seus nomes nas esquinas das ruas e nos livros de história. Mas Deus pesa os espíritos. Deus tem uma balança justa, que não é a balança humana. E se para uns esses homens são honrados, ou foram honrados pelo seu heroísmo, para outros foram autênticos assassinos e destruidores das suas terras e do seu povo, como nos conta a história de vários conquistadores. Para uns, aos seus olhos e aos olhos das autoridades da pátria, são heróis. Mas Deus pesa os espíritos. Para os outros, foram massacrados e foram assassinos daquelas pessoas ao conquistarem as terras. Tome nota que a honra que os homens conferem a outros homens pode não ter o selo de Deus. Somente o que é justo conta para este glorioso Senhor, que também nos ensina a ser justos. Deus é justo e justo juiz. Aleluia. Glória ao Senhor. Os variados caminhos de Deus são muito diferentes dos caminhos do homem, ainda que lhe pareçam direitos. Vejamos o seguinte. Primeiro, a escolha que Deus faz para andarmos nos seus caminhos. Há um povo que anda nos seus caminhos, mas a maior parte não anda. Baseado na sementeira do semeador, que semeia a semente em 4 campos, diz a palavra de Deus que só um produz porque é boa terra. Isto quer-se dizer que a palavra de Deus é pregada em todo o mundo, mas só uma quarta parte crê e aceita aquilo que diz as Escrituras Sagradas. E mesmo aí ainda temos metade. 5 virgens loucas e 5 prudentes. De maneira que Deus escolhe um povo que tem coração contrito e arrependido para andar nos seus caminhos. E essa contrição e arrependimento só pode vir quando ouvimos o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, e compreendemos que o autor do Evangelho deu a sua vida para nos salvar. Amém. Somos preço da vida e do sangue de Jesus. Amém. E são esses que Deus escolhe, que ouvem, compreendem e que Deus escolhe para andar nos seus caminhos. Eu creio que é muito importante saber de antemão o que Deus diz sobre o povo que Ele escolheu para andar nos seus caminhos. Se formos esse povo, então seremos bem-aventurados ou mais do que felizes. Em 1 Coríntios 1, 26 a 28, São Paulo disse: porque vede, irmãos, a vossa vocação, ou chamada, ou escolha, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. A Igreja do Senhor tem algumas dessas camadas sociais, mas a maior parte são pobres, paupérrimos,
bem, tem pãozinho de cada dia e graças a Deus por isso, mas vem das camadas mais humildes, por isso até o Senhor disse aos pobres, prega o seu evangelho. Porque os ricos parecem terem tudo. Bem, o evangelho é pregado a todo mundo. Em testemunho a todas as gentes, tanto ricos quanto pobres, quanto autoridades, quanto vassalos, quanto criados, quanto servos, quanto patrões, etc. Mas um já tem a sua parte, que como o homem rico já tinha escolhido os seus bens na sua vida. Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são. Estamos nós em alguma destas camadas na sociedade? Este tipo de pessoas são os que Deus chama porque encontraram na sua vida um coração contrito e arrependido e compreenderam que Jesus Cristo é o seu Salvador pessoal. E que fora de Jesus Cristo outro Salvador não há, outro intercessor e mediador não existe. Outra religião não há que nos leve para Deus. Para andarmos no caminho de Deus, ou nos caminhos de Deus, precisamos de saber nas Escrituras quais são e como são esses caminhos. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Sua vida é pautada por este livro sagrado. Se nós estivermos fazendo parte de alguma destas camadas que lemos, escolhidos de Deus, então estaremos andando pelos seus caminhos. Porque este é o povo odiado, perseguido, povo vil e desprezado pela sociedade. Mas é o povo de Deus. Enquanto o mundo está no maligno, nós somos de Deus. E isto, a Igreja é constituída deste povo. Poderá ser que nos possamos ver neste espelho. Este é o facto. Jesus disse: e odiados sereis por todos, por causa do meu nome. Mateus 10, verso 22. Você é odiado pela família e pelos amigos do mundo que deixou? Então saiba que está no caminho do Senhor. E quando vos perseguirem, disse Jesus, nesta cidade fugi para outra. Mateus 10, verso 23. Estes caminhos de Deus são os caminhos dos crucificados. Não numa cruz, porque na cruz foi crucificado Jesus para nos salvar. O resto podem sofrer de muitas e variadas formas, mas não salvou ninguém. Podem ser perseguidos por sua fé e sofrer pela sua fé. Mas Paulo, o homem letrado, o homem que excedia em judaísmo aos da sua idade e no seu tempo, ele disse: já estou crucificado com Cristo. Amém. E a vida que agora vivo na fé, vivo-a na fé do Filho, na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus. Gálatas 2 e verso 20. Cristão de Cristo não tem reputação como Cristo não tinha, como Paulo não tinha. Tem muitas aflições. Paulo deixou-nos o seu testemunho que ninguém deseja cobiçar, mas foi dizendo aos filipenses que tudo aquilo que ele tinha, tudo aquilo que ele era, considerava como esterco para poder ganhar a Cristo Jesus. Você quer andar nestes caminhos? São os caminhos que nos levam para o lado da glória do céu.
Em 2 Coríntios 6, verso 4 e verso 10, diz, entre outras, estas palavras, tornando-nos recomendáveis em tudo, na muita paciência, nas aflições, nas necessidades, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias e nos jejuns, como desconhecidos, mas sendo bem conhecidos, como morrendo, e eis que vivemos, e como castigados e não mortos, como contristados, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo muitos, como nada tendo e possuindo tudo. Isto foi o que Paulo falou em 2 Coríntios 6, verso 4 e verso 10. Ao verso 10. Estes são os caminhantes da fé que Deus tem escolhido para andar nos seus caminhos. Queremos nós ser um desses para depois andarmos nas ruas de ouro, na casa do Pai, na Nova Jerusalém. Pastor, não falo mais. Esse caminho que Deus ensina não é fácil. E eu digo aqui, amém, amém e amém. Mas são os caminhos que Deus narra na sua palavra. Cristo disse, por causa do meu nome sereis odiados de todas as gentes, incluindo a sua família. Porque não compreendem que nós estamos caminhando de outra forma. Vivendo neste mundo, não somos do mundo. Vivendo neste mundo, não amamos o mundo nem aquilo que o mundo tem. E ponto final. Louvado seja Deus. Segundo lugar, como são os caminhos de Deus para andarmos neles? Entretanto, os caminhos de Deus são muito mais importantes. Em Isaías 55, verso 9, afirma que os caminhos de Deus são mais altos do que os caminhos do homem. No Salmo 77, verso 13, diz que o caminho de Deus está no santuário. E no Salmo 122, verso 1, afirma, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. No Salmo 84, verso 1 ao verso 4, diz também, quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma está anelante pelos atos do Senhor. É sim, na casa de oração, que o Senhor ministra a palavra pelo seu Espírito Santo usando um vaso como este, para ministrar a palavra do Senhor. E é para as casas de oração que os nossos pés desejam, devem ir. Será que temos desejo de ir ouvir numa casa de oração o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê? Deixe-me dizer que são poucos os que têm esse desejo. Ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Salmo 133, verso 3. E somente os crentes fazem parte desta vida e fazem parte desta bênção. O caminho de Deus também é estreito. Foi Jesus que falou. Foi Jesus que ensinou. Porfiai por entrar pela porta estreita. Porfiai por entrar pelo caminho estreito, porque eu vos digo que haverá muitos que querem entrar e não podem. Isto está escrito em Mateus 7, verso 13 e verso 14. Devemos porfiar por entrar por esse caminho que Jesus nos ensina. Em Isaías 35, verso 8, diz também que esses caminhos são santos. Esses caminhos de Deus são santos. E andando pelo caminho santo, então desfrutamos das coisas santas do Senhor e nos tornamos santificados, separados deste mundo e caminhando para um lugar onde não entra nada que contamine. Temos que chegar lá purificados no sangue da redenção de Jesus. Salmo 18, verso 30, afirma que o caminho de Deus é perfeito. Perfeito. No Salmo 128, verso 1, conforme
temos vindo a falar. Os caminhos do Senhor é para os bem-aventurados. São verdade, juízo e retidão. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda. Teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Somente nestas 3 escrituras que foram dadas, nós temos 5 padrões, 5 modelos para se seguir. Em terceiro lugar, também para encontrar a Deus, só existe um caminho. Você já o encontrou na sua vida. Há caminhos e há um caminho para Deus. Há os caminhos de Deus para andarmos na vida enquanto estamos na terra. Mas para encontrar a Deus só há um caminho. Ah, pastor, explique lá isso. Eu vou explicar. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Se você vai a Maria, ou aos santos, ou aos profetas, ou aos anjos, seja quem seja, você está errado ou está errada. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai. Diga ninguém. Diga outra vez, ninguém vem ao Pai senão por Jesus. Então, se você vai a outros caminhos, você está errado. Você sabe o que quer dizer ninguém? Na língua portuguesa diz que quer dizer nenhum. Não há outro caminho. Nada. Todos nós que finalmente queremos encontrar a Deus, também nas Escrituras temos esse caminho sagrado que é de importância capital, pelo facto de que somente existe esse caminho para chegar a Deus. Se você quer chegar a Deus, não entre por outro caminho nem por outra porta. Não fale com mais ninguém, fale com Deus através de Jesus. Ele é o único caminho. Em Atos 4, verso 12, a Escritura diz que em nenhum outro, diga, em nenhum outro há salvação. Porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Se não há, não há. Queremos ser felizes e andar nos seus caminhos. Temos nós a Deus como Senhor. Entramos nós à sua presença pelo único caminho que é Cristo. Somente aqueles que na terra andam com Jesus poderão, através de Jesus, chegar ao Pai. E ponto final. A humanidade caminha por caminhos errados, falsos e destruidores, e tais pessoas estão separadas de Deus por essa causa. Porque antes desejam andar segundo os seus próprios caminhos, ou os caminhos religiosos que lhes são ensinados, ou os caminhos da tradição familiar. E desprezam as Escrituras que dizem, ninguém vem ao Pai senão por mim, que é Jesus, que é o único caminho para Deus. Entretanto, a 2 Timóteo 2, verso 19, afirma, o Senhor conhece os que são seus, e quem profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Os caminhos de Deus são santos, são perfeitos. Deixamos os caminhos do homem, caminhos do diabo, caminhos do gozo, caminhos de aplaudir os ídolos deste mundo, e temos o único caminho que nos leva para o céu, que é Jesus. Aparte-se da iniquidade. Quinto lugar, quinto aspecto do Salmo 128, o resultado na vida dos que temem ao Senhor. Andando nos seus caminhos e temendo ao Senhor, vai trazer um resultado. Com este quinto aspecto estaremos dando fim ao primeiro estudo sobre a felicidade na família dos que temem a Deus. O resultado, segundo os livros, é aquilo que resulta de um ato ou de uma ação, é consequência ou efeito do empreendimento. Biblicamente, não pode haver
uma ceifa sem que haja primeiro uma sementeira. Isso é um princípio que todos nós devemos saber e que precisamos de pôr em prática as duas primeiras coisas para poder desfrutar da terceira. Semear, colher e desfrutar da colheita. Ou seja, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, então o resultado do empreendimento vai aparecer. Se você me pergunta se isso é fácil, eu digo que não. Temer ao Senhor e andar nos seus caminhos nunca foi fácil, porque entrou numa guerra de deixar os seus caminhos para seguir os caminhos de Deus. E isso é preciso empregar força espiritual para chegar a essa conclusão. O Salmo 128, verso 2 afirma 3 coisas. Pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. Este é o resultado. Tudo o que nas Escrituras está escrito com um propósito, significado ou razão. No primeiro aspecto, devemos compreender que são muitos os que no mundo morrem de fome. E, naturalmente, que esse pão se come também com o suor do nosso rosto. Como diz Deus desde o princípio, em Gênesis 3 e verso 19, porque muitos querem comer o pão dos outros. E nós aqui dizemos o que diz a Sagrada Escritura. Se alguém não quer trabalhar, não coma também. Este é o remédio de Deus para os ociosos. Se fosse assim, não era preciso welfare, como existe na América, senão para aqueles que realmente estão em necessidade. No primeiro aspecto, devemos compreender que são muitos os que no mundo morrem de fome e, naturalmente, que esse pão se come, como disse, com o suor do rosto. E ter saúde e forças para trabalhar já é uma bênção, porque muitos ficam doentes e não têm saúde nem alimentos. E Jesus até ensinou a pedir a Deus o pão de cada dia. Mateus 6 e verso 11. Mas devemos atentar nos avisos divinos de andar nos caminhos de Deus. De contrário, essa fome e maldição viriam sobre a pessoa. Atente para a Santa Escritura. Porque estes avisos de Deus já vêm há muito tempo que o Senhor deixou escritos em Deuteronômio capítulo 28. Mas nos prometeu termos o pão quando honestamente andássemos nos seus caminhos. Porque assim diz, se assim não fosse, Deus disse que esse pão seria para os estranhos. Se não andássemos nos seus caminhos, já foi dito a Israel e diz a ti e diz a mim. Se não andássemos nos seus caminhos, esse pão que o homem desenvolve na sua sementeira é para os estranhos. Levíticos 26, 15 e 16. Em Deuteronômio 28, 33, Deus disse: o fruto da terra e todo o teu trabalho comerá um povo que nunca conheceste. E tu serás oprimido e quebrantado todos os dias. Porquê? Porque não pôs a Deus na sua vida como o seu caminho. A segunda bênção prometida deste salmo é a felicidade no homem que teme ao Senhor. Eu não conheço, ou não concebo, melhor dito, que hajam famílias tementes a Deus que não sejam felizes. Eu não concebo, porque a maior das felicidades é ser uma pessoa salva, regenerada e família de Deus. Portanto, eu não concebo que hajam pessoas que temem a Deus e que não sejam felizes. Pelo contrário, isso é uma promessa de Deus. A felicidade pertence-nos. Foi Deus que disse, e poderemos não ser ricos, segundo as coisas do mundo, mas como diz a Escritura, vale mais o pouco que tem o justo do que as riquezas de muitos ímpios. O Salmo 37 e verso 6. E se nós formos capazes de compreender
a aritmética e a matemática divina, então pertencemos ao povo mais feliz da terra. Serás feliz e te irá bem. Serás feliz e te irá bem. O significado de felicidade é que ela é o bem-estar, contentamento, sucesso ditoso, afortunado e próspero ou bem-aventurado. Certamente que não é preciso ser-se afastado para se ser feliz, pelo contrário. O Salmo 33, verso 12 afirma: bem-aventurado é a nação cujo Deus é o Senhor e o povo que ele escolheu para a sua herança. E já vemos que tipo de pessoas o Senhor tem escolhido no Novo Testamento para a sua herança. Já ouvimos isso. A terceira bênção deste Salmo, 128, verso 2, é a promessa de nos ir bem na vida. Ir bem na vida é não ter necessidade de estender a nossa mão à impiedade. E ponto final. Que temos o suprimento diário de Deus, que tem o que é preciso para ele, segundo os moldes bíblicos, incluindo o prazer de viver na paz de Deus. O Senhor diz que nos dará todas as coisas que nós precisamos. Não são aquelas que a gente quer, mas aquelas que nós precisamos. O vosso Pai Celestial sabe daquilo que vós precisais ou necessitais. Em Deuteronômio 33, verso 28 e verso 29, Deus deixou esta promessa ao seu povo nestas palavras: Israel, pois, habitará só, seguro, na terra da fonte de Jacó, na terra de grão e de mosto, e os céus gotejarão orvalho. Bem-aventurado ou feliz, tu, ó Israel, quem é como tu? Um povo salvo pelo Senhor, escudo do teu socorro e espada da tua alteza, pelo que os teus inimigos te serão sujeitos, e tu os pisarás como as suas alturas. Sobre as suas alturas, melhor dito. E em 3 João 2, afirma: amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como vai bem à tua alma. Amém. Tanto na parte espiritual, como mental, como física. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas. Recebamos estas promessas de Deus, porque elas são para os que temem ao Senhor e andam nos seus caminhos. E este é o segredo. No Salmo 1, verso 1 ao verso 3, afirma: bem-aventurado o varão que não anda, diga que não anda, que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Este é um povo diferente. Foi comprado da terra para seguir outro caminho, cujo caminho é Jesus, que nos leva para a casa do Pai. Então será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Este é o segredo. Queremos nós experimentar, obedecer a este ensino para colher o resultado da bem-aventurança, andar nos seus caminhos e temer ao Senhor. Gostaríamos nós de ser um tal povo. Tomemos decisões, porque eu e a minha esposa tomamos essas decisões há muitos anos atrás, em 1967. E até aqui nos ajudou o Senhor. E daqui para a frente Ele é o nosso ajudador. Isto é o que Deus nos afirma que devemos possuir, também na nossa família, como seu povo, porque o resultado se encontra ainda no Salmo 128, verso 3 e verso 4, quando afirma: a tua mulher será como a videira aos lados da tua casa, e os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Eu quero essa promessa todos os dias da minha vida. Aleluia, glória a Deus.
Queremos nós pôr em prática este ensino sagrado? Se for esse o caso, nos tempos idos, as videiras plantadas junto às casas recebiam mais nutrientes por estar mais próximo dos corrais dos animais e, além disso, mais próximo da umidade, etc. E o Senhor deixou este quadro de árvores frutíferas relacionado com a nossa esposa e com os nossos filhos. Mas isso somente acontece se formos fiéis e andarmos nos seus caminhos. Além de tudo, Jesus diz que quem está em mim e eu nele dará muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. João 15, verso 4 ao verso 8. E para finalizar, entretanto, muitos são os que falam de Provérbios 31, relacionado com a esposa, acerca da mulher virtuosa. Pois eu não posso deixar de mencionar a família que Deus me deu. Em relação com a esposa, eu direi poucas palavras. Muitas filhas obraram virtuosamente, mas tu a todas és superior. Aleluia. Provérbios 31 e verso 29. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Mas tu a todas és superior. Aleluia. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Aleluia. A tua mulher será como uma videira frutífera aos lados da tua casa. Aleluia. E os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Amém. Graças a Deus. Eu penso que a minha mulher ainda tem umas palavrinhas para vos dizer Aleluia. acerca disto. Eu creio que ela ainda tem alguma coisa lá dentro para tirar e para dizer aos amados. Glória ao nome do Senhor. Eu quero dizer que é, na realidade, uma bênção servir ao Senhor. Amém. Sirvo ao Senhor há muitos anos e o Senhor tem sido o meu melhor amigo, o meu abençoador, amém, o abençoador da minha família. Na realidade, muitas das vezes eu penso, no lugar onde eu moro, eu vejo diariamente filhos que são criados pela televisão. Os pais não querem ter trabalho com eles. São criados ao ver a televisão dia após dia. Os pais saem, vão para todo lado e os filhos ficam sozinhos. Não é bom. Não, isto só cria problema nas famílias, tristeza, roubo, desilusões, assassino, porque não há nada que chegue ao ensino do pai e da mãe. Esta é a maior felicidade. É aquilo que nós podemos dar aos nossos filhos, é o temor do Senhor. Que o Senhor ricamente abençoe e possamos escolher a melhor parte. Glória ao nome do Senhor. A mulher virtuosa que Deus me deu. Glória a Deus. E o meu marido, aleluia, o servo abençoado do Senhor. Amém. E para finalizar, de novo, esta mensagem que já foi lida, já foi dita, temos as azeitonas que produzem o azeite. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, e os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. As azeitonas produzem o azeite, que é o símbolo do Espírito Santo, e as uvas produzem o vinho, que é o símbolo do sangue de Cristo. Esta é a família abençoada pelo Senhor, e que o Senhor nos guarde até ao fim. E que Deus possa fazer convosco aquilo que tem feito connosco. Amém e amém. Quanto aos nossos filhos, dou graças a Deus que cada um está na igreja da sua localidade, onde resistem. E deixe-me dizer-lhe aquilo que às vezes dizemos, que os nossos filhos são para nós os filhos mais lindos do mundo. E finalizando, a felicidade na família, sem dúvida, nos tem sido ensinada por Deus, que reside nestes dois aspectos básicos: o temor do Senhor e andar nos seus caminhos. Se pontarmos a nossa vida com este ensino,
e seremos o povo mais feliz da terra. Proteja a sua família. Chame-os para junto de si. Ore com eles. Ensine-lhes a palavra. Leve-os às casas de oração, onde Deus ordena a bênção e a vida para sempre. E nós temos terminado aqui. Lembre-se que a família está sendo destruída por todo o mundo com muitas e variadas coisas extras e contrárias às Sagradas Escrituras. E o mundo está ficando arruinado moral e espiritualmente. Resta-nos aquela pequena parte da sementeira que é semeada em boa terra e fazendo parte das virgens prudentes com óleo nas suas candeias. No próximo domingo, se Deus quiser, vamos dar continuação a este assunto, mas de outra forma. As relações familiares, bíblicas, que a Bíblia nos ensina. Este é um assunto um pouco profundo. Esperemos que o Senhor nos dê a graça de o ministrar. Que o Senhor nos abençoe e até o próximo domingo, se Deus quiser. Amém e amém. E por favor, reparta com o seu próximo estas mensagens. Ficaremos agradecidos. Até domingo, se Deus quiser. Amém.